Vem, pastor Bess. Pastor Bess está com os cartuchos cheios, né? Passou 3 dias na montanha, né? Teve um tete-a-tete com Jeová, então ele está com os cartuchos cheios, né? Desceu o legendário renovado. Estenda o seu nome. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos louvar o Teu nome, te agradecer, Pai, porque sentimos a Tua presença nesse lugar, Pai, e ela é notória. Deus, queremos mais uma vez colocar o Teu servo, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, te pedir que o Senhor venha conduzi-lo, Senhor, na Tua presença, e venha ministrar, Senhor, sobre a Tua igreja, a palavra que está no Teu coração, para o nosso coração. Pai querido, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, e quem tem ouvidos, ouça. Da igreja. Boa noite, igreja, a paz. Vamos de 1 Coríntios, capítulo 9, a gente vai lá no versículo 24 a 27. Se conseguir, Duda, puxar uma nova versão internacional, se der. Já tá? Show. Vocês não sabem que, entre todos os que correm no estágio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Podeis sentar. É legal, eu tenho falado sempre dessa passagem, que na verdade o maior receio de quem vem aqui pregar, seja oportunidade, pastor, deve ser desqualificado por aquilo que ele prega. A gente fala, a gente mostra a palavra, a gente, na verdade, é instrumento de uma palavra que a gente espera que venha do Espírito Santo. E geralmente essa palavra, ela está sendo dita por homens que estão destituídos da glória de Deus. E Paulo sabia disso. Ele fala de uma corrida, mas na verdade ele está falando da jornada cristã. Ele está falando de uma maratona espiritual. E ele está dizendo que, apesar dele pregar, ele tem que vigiar a si mesmo para não ser desqualificado. Paulo está afirmando que eu não posso apenas falar de Jesus, eu preciso viver Jesus. Ele reconhece de verdade que pode ser que ele não consiga viver essa verdade. E aí a gente tem então, nesse início, uma lição de disciplina espiritual, quando no versículo ele fala: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A jornada cristã é uma jornada de treinamento rigoroso, de entrega e tal. Então, ela requer disciplina espiritual. Essa parte é maravilhosa, mas eu esmurro o meu corpo e faço meu escravo. Isso é domínio próprio. Então, domínio próprio está lá em Gálatas 5:22. É um dos atributos, o fruto do Espírito. Para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso é temor e coerência. Eu ainda poderia pegar um versículo de apoio que está em Efésios 5:15-16, que diz: tenham cuidado de viver corretamente, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E a gente pode então pensar no seguinte: o jardineiro, que está aqui na posição de jardineiro, como instrumento, e eu acredito, do Espírito Santo, ele não é perfeito. Mas eu posso te garantir que o que vai ser falado aqui, porque já foi ministrado em mim primeiro, é uma mensagem do Espírito Santo calcada na palavra. Então eu posso falar que a semente do que vai ser dito aqui é boa, porque ela vem da palavra. Só que tem um terceiro elemento. Então, com relação ao primeiro, desconsidera aquilo que não te agrada, coloca de lado na parede, lá na estante, mas aquilo que tocar teu coração recebe com carinho desse jardineiro que está ministrando para você. Aceita a semente. Se ela estiver fundamentada na palavra, ela vai estar toda fundamentada na palavra. E o terceiro ingrediente é o teu coração.
Se teu coração não estiver quebrantado, se teu coração não estiver receptivo, e eu creio que o Espírito Santo entra poderosamente nesse momento, no teu coração. É Ele que quebranta o teu coração, é Ele que prepara o teu coração. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer para a mensagem, que é uma mensagem forte, é: será que meu coração está sendo boa terra para a palavra que está sendo semeada hoje? E aí a gente vai ter Mateus 13, 23. Assim é aquele que ouve a palavra e a entende. Este dá fruto e produz a 100, 60, a 30 por 1. Hoje, o tema da nossa palavra, fruto lá da montanha, é a lepra que o orgulho não deixa sair. A gente teve lá na montanha 42 conversões. Pessoas que subiram, que não eram cristãs, e elas se entregaram para a honra e glória do Senhor. Elas se entregaram e reconheceram Cristo como seu suficiente Salvador. A gente teve 9 retornos. Pessoas que estavam frias, estavam afastadas, que tinham se decepcionado, que estavam amarguradas com a igreja. Porque assim, conscientemente, racionalmente, é muito difícil você ficar magoado com Deus. Tem um livro do Philip Yancey que ele fala, decepcionado com Deus. Mas a conclusão, na verdade, é que a decepção é com uma falta de autorresponsabilidade que a gente tem que ter, porque Deus é maravilhoso. Só o fato da gente estar aqui podendo falar, da gente estar respirando, da gente ter acordado e ter começado e ter bem mais um dia, né? A gente sabe a hora que a gente vai dormir, a gente ora pedindo para acordar, mas a gente não sabe nem se vai acordar. Então, só pela maravilha de ter acordado e poder ter mais um dia pela frente, mais um minuto para honrar, agradecer a esse Deus. Então, na verdade, a gente começa num cenário que é um profeta ungido e um guerreiro leproso. Passagem conhecida. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu gosto muito do capítulo 6. Na verdade, eu gosto de Eliseu, porque Eliseu, ele é, no capítulo 6, a gente já falou essa passagem, de uma humildade que não tem igual. Eliseu, ele faz porção dobrada de milagres do que Elias. Eliseu, ele fez várias coisas ao longo da vida dele, e quando ele já tem autoridade e legitimidade, o rei da Síria, ele cerca as colinas e as montanhas, porque ele quer acabar com Eliseu, porque Eliseu está revelando tudo o que ele pretende fazer com Israel. E Eliseu dorme. E ele está dormindo porque aquele que confia no Senhor e tem o Senhor como seu mestre, dorme e descansa. Ele não anda ansioso por nada. E essa que é a lição que a Tatiana abriu hoje. E Eliseu dorme descansando, e o servo de Eliseu vira e fala, e quando ele acorda, ele olha e vê as colinas cercadas, ele vira para Eliseu e fala: mestre, vão acabar com a gente, vão matar a gente. E quando ele fala isso, Eliseu poderia virar e falar: ô, está maluco, rapaz? Tu não viu o que eu fiz? Machado flutuou, água ruim ficou água boa, água abriu, viúva, mulher estéril deu a luz. Tu sabe quem eu sou? Ele só vira e fala: maior é quem está conosco. E aí ele faz o que a Karine falou que a gente tem que fazer: orar. Ele ora para que os olhos espirituais do moço sejam abertos. E a palavra diz que no final da oração, Deus atendeu e o moço abriu os olhos e viu carruagem de fogo e o exército do Senhor ao redor de Eliseu. Isso é 2 Reis 6. 2 Reis 5 vai falar de um milagre que Eliseu fez, que é Naamã. E assim é legal porque um profeta ungido encontra um guerreiro leproso. Para a gente contextualizar, Naamã era o general de guerra que estava na graça do rei da Síria. Medalhas, ostentava, era um cara conhecido, era um cara forte, era um cara respeitado. E o legal é que, logo em 2 Reis 5:1, vira e fala: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e admirado, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro era leproso. Naamã era forte, influente, respeitado, mas tinha uma lepra escondida. Por fora medalhas, por dentro feridas. Sabe aquela foto de Natal que a gente bota na nossa prateleira? Sabe o teu Instagram, que é um Instagram maravilhoso, de só vitória? Eu nunca vi ninguém postar derrota no Instagram. Hoje eu acordei muito mal. Hoje eu acordei sem dinheiro para pegar um ônibus.
O cara não tem carro, mas ele é capaz de posar uma foto do lado de uma Ferrari e pedir para tirar uma foto para ostentar. O cara tem um tênis, o cara tem um relógio. No mundo das redes sociais, tudo é maravilha. O cara gosta de status, como a pastora falou. Ah, eu sou, e ó, não é nem dinheiro. Basta ter 5 minutos de poder que a gente entende quem é a pessoa. Pode ser o zelador do zoológico. E se o hipopótamo fizer ali a porcaria dele, ele vai dar uma bronca no hipopótamo, porque ele está nos 5 minutos dele. É a sensação de poder de alguém que não tem humildade. Aqui Naamã ostentava o poder. Quantos de nós temos lepra? Lepra que precisa ser retirada e limpa. Lepra como inveja, orgulho, maledicência, murmuração, as doenças da nossa alma. E aí tem um versículo que é lindo, que a gente já falou dele, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se a gente entendesse que a gente foi nivelado como trapo de imundície por Isaías 65, fala: nossas justiças e nossas glórias são como trapos de imundície, são como imundo. Os absorventes do Antigo Testamento, as ataduras dos leprosos. Isso é o que Isaías diz que nós somos perante a glória de Deus. E a misericórdia de Deus vira e fala que não. Pela fé depositada em Cristo Jesus, que vem de Deus, é dom de Deus, nós somos filhos, amigos e servos. A gente também vem batendo isso há várias palavras, a gente está falando isso. E aí a gente continua dizendo: a lepra de Naamã representa as manchas espirituais que insistimos em esconder. Orgulho, inveja, vaidade, amargura. Então a gente tem que pegar esse cara que representa aqui as nossas mazelas e ter ele como pano de fundo da nossa história. E aí a gente avança um pouquinho. Quando o pecado se torna parte da rotina. Na lei, a lepra, que era um pecado visível, afastava a pessoa do convívio social. Ele ficava longe, ele não podia conviver com as pessoas. Só que a gente tem lepra invisível. Ninguém vê o nosso coração, ninguém sabe o que a gente está sentindo. A gente é capaz de acordar, de ir para o trabalho, de estar numa depressão profunda e conseguir segurar aquela depressão e esconder e rir e manifestar. A gente é capaz de, por não querer mostrar uma fraqueza, sem dinheiro no bolso, a gente pagar no cartão um almoço, só para não dar o braço a torcer de que não tinha dinheiro para pagar aquele almoço, para mostrar que tem mais do que a pessoa que sentou do nosso lado. E aí, a pergunta que a gente faz é: o que eu estou escondendo por baixo da minha armadura, da máscara que eu visto? E Hebreus 4,13 é lindo. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Sabe, se tu é cristão, tu acredita nisso, e a palavra diz isso, de quem tu acha que tu está escondendo algo com a tua personalidade, com a tua máscara, com o ser forte que você quer ser? Se Paulo diz que quando eu estou fraco, ou na tua fraqueza, a minha força se manifesta, é ali que eu me faço forte. E aí Naamã continua, olha que isso, o orgulho que resiste à cura. Naamã, então, general, e Deus é maravilhoso, ele usa uma menina que foi levada como escrava, para que essa menina fale com a patroa dela: ó, tem um profeta que está fazendo milagres e cura. Se o meu senhor for lá falar com ele, ele vai ser curado. A esposa fala com Naamã. Naamã faz o quê? Naamã quer chegar lá como o general, como o cara. Ele vai no rei da Síria, porque ele está na graça do rei. E fala: ó, o senhor tem um profeta lá, o rei da ouro, da prata, da carta de recomendação, e manda ele procurar o rei de Israel. Aí ele vai ao rei de Israel, todo pomposo. Quando chega lá, a resposta, e essa é engraçada, é: acaso eu sou Deus para curar a lepra de alguém? O que esse cara pretende? Ele está querendo arrumar tumulto comigo, porque sabe que eu não consigo curar, para justificar guerra, e invadir, e querer brigar. E o rei rasga as roupas. Eliseu ouve falar dessa história. Vira e fala: por que tu rasgou a roupa? Por que tu está nervoso? Manda vir falar comigo. Que era quem, se ele fosse humilde, ele tinha que ter procurado desde o início.
E ele vai. Quando chega lá, imagino, carruagem, servos, medalhas, farda, bate na casa do profeta, o que o profeta faz? Nem sai. E preste atenção nisso. O profeta dá um decreto. Faz isso. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E ele manda dizer, ele nem fala com o cara, nem sabe quem é Naamã, não quer nem contar com ele. Ele fala assim, ó, 2 Reis 5:10, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Em algumas versões diz, a sua carne será curada. Naamã se revolta, o maluco é leproso. Pensa como é que a gente é. A gente está acabado, a gente está leproso, a gente precisa de um socorro, a gente precisa de um apoio. O apoio vem e pelo orgulho a gente faz o quê? Não. Não são os rios de Damasco melhores do que de todas as águas de Israel? Por que haveria de me lavar nesse rio? 2 Reis 5:12. Cara, o orgulho falou mais alto. Quantas oportunidades a gente tem perdido? Porque a gente, primeiro, não escuta os decretos que vêm do Senhor. Segundo, a gente não baixa, não fica quebrantado e não entende a bênção que está chegando. Não reconhece a presença. O orgulho falou mais alto, ele queria uma cura que não confrontasse. E aqui é forte. Não há milagre onde há resistência. Se você está aqui assistindo esse culto é de cura e libertação. E você quer receber a tua bênção, isso é maravilhoso, mas posso falar 3 coisas. Primeiro, não vai ser do teu jeito. Não é a bênção que tu quer, é a bênção que Deus tem para você. Segundo, se você não se quebrantar, se você não se render e não permitir que Ele atue em você, não vai ser do teu jeito. Tu vai ficar murmurando e vai ficar no deserto, ainda vai para o final da fila. Tem que ser do jeito de Deus, na forma dele. E a terceira coisa que é a mais importante. Ah, porque eu tenho uma experiência na minha família, minha mãe era muito devota, e ela teve câncer, e ela orou, ela ajoelhou, ela pediu, e não teve a cura. Que Deus é esse? É o Deus que ela está na eternidade salva. Porque tu está pensando numa cura aqui, e a verdadeira cura é para a eternidade. Não se mete nos planos de Deus, não questiona Deus, respeita e aceita. Tem muita gente que está entregando a vida neste mundo por uma outra vida e não está preocupado porque tem a paz que excede toda a compreensão. E tem gente que está num hospital com todo o dinheiro do mundo, como o Steve Jobs teve, que falou que eu trocaria toda a minha fortuna pela cura da minha doença. Então assim, não há milagre. E eu gostei de uma frase que veio, que é o orgulho, é o último manto que o Espírito Santo arranca antes de curar a alma. E tem um versículo de apoio, que está em Tiago 4,6, que fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho impede o mergulho, e quem não mergulha não sai limpo. E aí tem uma coisa importantíssima, que as pessoas também não entendem. Era água? Era o Rio Jordão? O que era? Era um decreto para ser obedecido. Era a obediência que se fazia necessária, a submissão, rendido estou. É entender. E aí como é que Naamã trabalha isso na cabeça dele mais uma vez? O mergulho da obediência, onde o milagre acontece. Mais uma vez, esse cara não se quebrantou. Esse cara continuava orgulhoso. Esse cara estava indo embora. E mais uma vez, Deus usa os humildes. Os servos dele falam: Senhor, se o cara lá pedisse algo mais complexo, tu não faria? O que custa? Já está aqui. Mergulha. A palavra diz: assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e sua pele se tornou como a de uma criança, e ele ficou purificado. Cada mergulho era uma rendição. Cada vez que descia, o ego morria um pouco mais. E quando emergiu, já não era mais o mesmo homem. A cura não está na água, ela está na obediência.
O teu milagre não está na mandinga, não está no cristal, não está no alguidar, não está na macumba, não está. A tua cura está em Jesus Cristo. E aliás, ela já foi ofertada e já foi dada de maneira incondicional. Isaías 53, moído no madeiro como ovelha muda por nossas iniquidades. Acabou. Nada que a gente faça vai nos tornar merecedor dessa graça passada. Aleluia. E outra coisa, eu não faço, eu não frutifico para receber a salvação. Eu frutifico porque eu sou salvo. Exatamente porque eu já entendi a graça e a misericórdia do Senhor, eu entendo a jornada, que eu gosto sempre de falar, que o Rogério falou de santificação progressiva, rumo a uma graça futura. E Naamã entende isso. Quando ele vira e ele vai falar, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Glória a Deus, aleluia. Ele obedeceu, se rendeu, recebeu e reconheceu. A gente tem um problema sério que a gente esquece de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A gente tem mania de achar que a gente vai sacrificar, que a gente vai fazer, como eu estava dizendo, a mandinga e tal, e a gente vai ter uma moeda de troca com alguns balaíns que a gente acredita. A gente não, algumas pessoas acreditam. Mas quando a gente entende que não existe moeda de troca, quando a gente entende o que está em 1 Samuel, que é obedecer é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, e a gente entende que a fé depositada em Cristo Jesus que nos dá essa salvação, a gente entende que não existe pacto, não existe nada que te prenda, não existe nada que tenha como moeda de troca. Ele, João 14,6, é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. E eu gosto porque durante muito tempo eu fui enganado com grande fraternidade branca, com alquimia. O diabo ele veio, João 10,10, para enganar, roubar, matar e destruir. Apocalipse 12,12. O tempo dele é curto, ele veio para destruir. 1 Pedro 5,8, ele está ao derredor, bramando como um leão. E a gente continua escondendo as nossas lepras, as nossas fraquezas, para atender um mundo que a gente deveria se orgulhar, para a honra e glória do Senhor, de andar na contramão deste mundo. Ah, mas se eu fizer isso aqui, e na hora do meu almoço eu colocar a mão sobre o meu prato para agradecer a comida no meio do refeitório do emprego, eu vou ser discriminado porque o pessoal vai acabar me mandando embora. Deixa eu mandar. Deixa eu mandar. Não tem jeito. Ah, se eu faltar, o cara botou na escala todo domingo, e domingo era o dia do culto. Pô, eu sempre fui, mas agora nesse emprego, mas tu já falou com o teu patrão? Não, nem falei, porque se eu falar ele vai me mandar embora. Nem falou? Conversa, vê o que ele vai dizer. Talvez você se surpreenda com um cara que diga o seguinte: eu não tive a coragem de fazer isso lá atrás, me afastei da igreja, e parabéns, porque tu está se posicionando. Pode sim. Tem como a gente negociar pelo menos um domingo no mês do fita, no plantão, só um. Não vai ser nem de ceia. Os outros 3 você vai. E nesse um a gente compensa. Durante a semana eu te libero para ir na igreja, se tiver 2 cultos. Queria saber onde eu estou indo. Tu não sabe a resposta, mas a gente nem se posiciona. A gente se acovarda. Tem um monte de cristão que está dizendo o seguinte: pô, morreram várias pessoas. Ah, mas eles fizeram isso. Ainda cita um versículo, Gálatas 6,7. De Deus não se zomba, o que se semeia se colhe. Toda morte merece ter um certo dom de piedade. Toda. Aquelas famílias estão sofrendo, mães que estão dizendo que os filhos se perderam. A gente até espera que de repente no último momento ele tenha de verdade mesmo se arrependido
e tenha conseguido a salvação, porque a gente não está aqui para julgar. Mas a gente não pode esquecer de honrar os policiais que estavam cumprindo um dever e morreram. Essas mães também estão chorando, mas a gente vê um mundo louco que é: ninguém fala dos policiais, ninguém fala das mães, ninguém fala da família dos policiais e fala das vítimas dos usuários de droga. Não, é um mundo louco. Mas é isso, é esse mundo que a gente enfrenta, é esse mundo que Naamã teve que enfrentar. E eu te digo, enquanto você resistir, vai continuar doente, com doenças da alma. O mundo melhora? Não melhora. 2 Timóteo 3, o mundo do fim dos tempos é o caos. Mas a gente melhora. A gente se transforma. A gente encontra essa paz. A gente consegue limpar as nossas lepras. E aí vem o fruto da cura, que ele vai lá e fala com o profeta. E a gente tem esse versículo que eu gosto, que é 2 Coríntios. Nova criatura. O beze hoje não é um remendo do que eu era quando eu acreditava nos balaíns da vida. Pastor Nilson hoje não é um remendo de uma história passada dele. Nova todas as criaturas. Nova. O nosso Deus não é um Deus de remendo. É um Deus que você dá um mergulho profundo e você sai curado, sarado, limpo, nascer de novo. Não melhorou, não deu uma guaribada, não, ele fez nova todas as coisas. E aí vem a pergunta: a cura que eu recebi me aproximou mais de Deus ou apenas me aliviou a dor? A gente tem um recado importante que é: tem muita gente que está dentro do templo, tem muita gente que está no púlpito, tem muita gente que está como levita. E Deus é tão misericordioso que faz com eles e através deles. E Ele está esperando o mergulho verdadeiro. Ele está esperando da gente a entrega total. Aleluia. Ele está esperando que a gente desça no Jordão com humildade. Porque a gente não pode ser aquele que no grande dia, quando chegar perto dele achando que vai receber um abraço, ele vai falar: sai, nem te conheço. Mas eu fiz cura, eu fiz, só pelo diálogo, eu fiz. Tu não é dele. Porque tu deveria falar: Senhor, tu permitiu que eu fizesse. Aleluia. Senhor, tu me usou como instrumento. E eu acredito nisso, assim, eu acho que Deus é tão misericordioso e tão justo, que se você mudasse a tua pergunta lá, então não vai, porque está na palavra, então não vai mudar. Mas se tu chegasse lá e falasse, ao invés de eu fiz cura, eu curei, você falasse: eu fui instrumento da tua vontade, ele ia falar: pô, entra, tu se salvou por causa dessa tua declaração aí. Só que a palavra diz que ele vai chegar lá segunda-feira: eu fiz, esse aí não é. Ao se despir das máscaras da aparência, da religiosidade e do medo, o nosso sacrifício passa a ser agradável. Olha o Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. O problema é que a gente, ou uma grande maioria, está voltado para a religiosidade, está voltado para a liturgia, está voltado para uma igreja que esquece dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Está voltado para uma igreja que irmão senta do lado do irmão e não sabe o que é Hebreus 10, 24. Eu ademoeste para a gente crescer junto. Sequer lembra da igreja de Atos 2. Compartilhavam o pão, viviam juntos na palavra, que crescia aí de casa em casa, vendiam suas propriedades para todo mundo ficar bem. A gente está muito longe. E eu digo inclusive a gente. Porque se a gente olhar, eu gosto sempre de falar isso, esse poder dele faz infinitamente mais na nossa vida e tem feito. Só que a gente vai olhar e vai perguntar: e esse poder que está em mim? Eu estou fazendo infinitamente mais para ele? E eu já te respondo: se é infinitamente mais, não. Porque nada que a gente faça
vai nos tornar merecedor do que Ele já fez. Mas a gente não pode ter a acomodação de não acreditar que a gente pode fazer mais com esse poder infinitamente mágico. Mais uma alma resgatada no ponto de ônibus. Mais uma alma resgatada no emprego. Um bom dia cercado e junto com Deus te abençoe. Falar. Evangelizar. Ser missionário. Deus não vai curar quem se protege do toque. Ele cura quem expõe a graça. Hoje o Espírito Santo está dizendo: se você descer, eu te levanto. Se você confessar, eu te limpo. Se você se render, eu te restauro. Os Naamães ainda existem hoje em dia. Mas existem também os Davis, existem os Samuels. A palavra, ela é um manual da vida. E quanto mais a gente lê, medita na palavra, ela se revela para a gente. E essa palavra não veio para mim como uma palavra de peso. Veio com uma palavra de acalento dizendo o seguinte: Bess, você está fazendo o teu melhor. Rogério, Simone, você está fazendo o teu melhor. Mas eu queria fazer uma pergunta, que é a mesma que ele fez para mim, Karine. O teu melhor pode melhorar mais um pouquinho? Porque se a resposta for o meu melhor pode melhorar mais um pouquinho, vem a pergunta que antecede: qual a lepra que vai ser deixada no mergulho agora? Se a gente não precisa de água, se a gente não precisa, é só o decreto, o mergulho é agora. A gente vai orar e eu vou ser Deus. Sei lá, você que está assistindo aí, eu vou te entregar a pornografia. Eu entreguei há quase 14 anos atrás. Vou te entregar. Vou te entregar o adultério. E vou restaurar minha família. Vou te entregar a minha falta de domínio próprio. Essa semana eu ainda falei do domínio próprio. E fiz um artigo que eu vou botar lá no site, que faz uma comparação. Só isso para a gente orar, que talvez seja importante para alguém. Existe uma coisa que circula na cabeça dos homens, principalmente em gabinetes, que é: depois que a gente casa, a gente faz menos sexo do que a gente acha que deveria fazer. E os homens cobram isso. Quem é pastor sabe: porque ela não me procura, porque esfriou, não sei o que e tal. E eu fiz um paralelo com uma pessoa que foi: se Cristo é o cabeça e a igreja é a noiva, e Cristo é misericordioso com a noiva, e o relacionamento dele é um relacionamento de entrega incondicional, por que você não está tendo domínio próprio e não está respeitando o tempo da tua esposa? Porque ele amou primeiro a igreja. Talvez não exista mais a cumplicidade no relacionamento, não exista mais a entrega da noiva, porque tu não está amando como Cristo amou a igreja. A gente esquece de ser o galã dos 3 primeiros meses também. A gente esquece de continuar respeitando, amando. E quando a gente entende isso, a gente entende que o casamento é o mais sublime relacionamento que existe e que retrata Cristo e a igreja. Efésios 5, 23, 24, 22. Então, na verdade, não tem segredo. As nossas lepras estão aqui, ó. E a gente bota a armadura, a gente veste medalha, parece até um mundo, né? Medalha, desenho animado. A gente se preocupa com medalha, a gente se preocupa com conquista. E a gente faz um curso, esse curso tem medalha, esse curso tem certificado. E eu vou ostentando na minha parede as minhas medalhas, o meu status, e só me afasta mais de Deus. Então vamos para a oração. Hoje a gente vai dar um mergulho aqui agora, um mergulho de reencontro para alguns. É um mergulho de reafirmar paradigma. É um mergulho de dizer: me usa mais, eu quero mais. É um mergulho de entrega. Senhor, eu tenho falado na paciência, eu tenho falado no domínio próprio, A Tatiana abriu brilhantemente a palavra introdutória, porque assim, a ansiedade, ela te impede de ver o que Deus está fazendo, te impede de receber o que Ele te prometeu, e ainda te mantém presa no limbo, porque tu fica sem produtividade nenhuma. Tu está entregue, e é tudo que o inimigo quer.
Agora, o que ele não quer de jeito nenhum é que venha uma palavra desse jeito para a gente, que veio para mim primeiro, que confronte, porque a palavra que confronta, ela nos fortalece. E nos fortalecendo, ele sabe que assim, muita lepra vai cair. Muita coisa que ele implantou na nossa cabeça, muita coisa que ele faz a gente sentir, muita crença limitante, muito legado espiritual vai caindo. Então, vamos orar. Senhor, te agradecemos a oportunidade, o privilégio, Pai, desse encontro, desse momento. E o que te pedimos, Pai, é que o manual da vida, a Bíblia, seja revelado cada vez mais aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, Pai. Cada um aqui sabe aonde ainda pode melhorar, Pai. Cada um aqui recebeu um poder que fala que vai fazer infinitamente mais nas nossas vidas, que é o Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Pai, ser templo, morada, e que, como a Tua palavra diz, que Ele tem autoridade e legitimidade para mudar as coisas, para refazer, para restaurar, para usar essa morada segundo o Teu interesse, segundo a Tua vontade, segundo os Teus planos, Pai. Nós somos instrumentos nas Tuas mãos. Então hoje, Pai, que cada um possa declarar aquilo que ainda tem medo, aquilo que ainda tem como coisa que oprime, aquilo que ainda tem coisa que está cativo, coisa que ainda aprisiona, Pai. Que nós possamos te entregar nesse momento as nossas lepras, Pai, as nossas mazelas, as nossas doenças da alma, assim como o Naamã entendeu e fez. Quebra todo o orgulho, quebra o nosso ego, Pai. Que seja o Senhor crescendo em nossos corações, em nossa alma, sendo alimentados diretamente pelo Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, de poder falar contigo, de poder sentir a Tua presença, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu é grande, Pai, Tu é maravilhoso. Obrigado porque Tu mandaste o Filho para morrer por nossas iniquidades, Pai. E não existe condenação, Pai. A Tua palavra diz isso, nova criatura que nós somos, Pai. Então refaz, Pai. Nós queremos estar entregues na mão do olheiro. Tu é o olheiro, Pai. Então, como diz Jeremias 18, Pai, tira as impurezas, faz vasos novos. Aleluia. Nos ajuda a passar pela fornalha para ganhar resiliência e virar vasos de honra, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na Tua casa, comunidade Pentecostal Betesda, Pai. Obrigado porque a igreja vem crescendo, não por número, Pai, mas vem crescendo em amadurecimento, Pai. Vem crescendo com as pessoas se dedicando, com as pessoas estudando, servindo, Pai. E, Pai, por último eu te peço, Pai, que as pessoas que têm elos fracos nas suas famílias, que as pessoas que ainda têm na família alguém que não te conheceu, não se entregou verdadeiramente, Pai, e que a gente sabe que o inimigo vai fazer investida nessa pessoa, brinda com Teus anjos, Pai. Protege, cuida, para que não haja nada de mal entrando em nossos lares, Pai, em nossas famílias. Para aqueles que estão frios, Pai, aquece, Pai. Reacende a chama no coração. Queima, Pai. Nos usa, Pai. Obrigado pelo privilégio que é de Te servir, Pai. Nós estamos aqui para frutificar, para servir. Nós estamos presos à videira, Pai. E se nós pararmos de frutificar, Pai, poda para que a gente possa frutificar mais e mais a cada vez, Pai. Olha por nós, cuida de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela oportunidade. Aleluia. Naamã, na frente dos soldados, ele não tinha nada, né? Ele só, na hora dele tirar daquela armadura, é que ele via lá. Quando ele estava em casa, né? Sua esposa, sua família, é que via.